O programa Câmara em Debate volta a discutir aqui na Câmara de Vereadores um tema de relevância para a sociedade. Afinal de contas, como uma casa que ecoa as demandas da sociedade, a Câmara costuma sempre criar projetos para, obviamente, beneficiar a própria sociedade. Estamos recebendo, nesta terceira temporada, mais uma vez, a vereadora Olívia Tenório, ela que está saindo do MDB, inclusive tem essa observação aí quando fomos fazer a nossa legenda. E uma convidada muito especial que também já passou pelo Câmara em Debate, a secretaria ainda não estava com toda essa nomenclatura, mas é a secretária Ana Paula Mendes, ela que é secretária da Mulher, da Pessoa Idosa, com Deficiência e Cidadania. Falei certo? Isso. Essa é a sequência correta. Então, duas mulheres que têm atividades muito importantes aqui no município e, no caso da secretaria, hoje, com uma parceria importante com o mandato da vereadora Olívia Tenório, que acaba refletindo essas discussões também como projetos. É isso mesmo, vereadora? Muito obrigado pela presença no Câmara em Debate. Obrigada, Marcos. É isso mesmo. O nosso mandato sempre foi muito pensado, na verdade, nas minorias, como chamam, que na verdade não são minorias em relação à quantidade, mas infelizmente minorias em relação aos serviços públicos, às políticas públicas para essas pessoas. Então, a gente sempre fez um trabalho muito voltado para tentar ampliar esse debate, para tentar levantar essa bandeira e, principalmente, para tentar levar a essas pessoas todos os serviços do poder público, levar a essas pessoas todos os direitos que são delas, mas que, infelizmente, não estavam sendo praticados. E, nessa jornada, acredito que Deus aproxima muito pessoas com o mesmo propósito. Eu tive o prazer de conhecer a secretária Ana Paula e, desde o primeiro momento, a gente já começou a trabalhar em parceria, a gente tentando se ajudar, a gente discutindo juntas quais eram os problemas que a gente encontrava, procurando pessoas que representassem todo aquele segmento da população para entender melhor quais eram as dificuldades que eles passavam e, daí, tanto transformar em projeto de lei, mas, principalmente, transformar na política pública feita na prática mesmo, levar para a rua aquilo que está no papel. E aí foi uma parceria que deu certo, por isso que eu acho importante a gente conversar aqui em conjuntos, porque é sempre uma complementando o trabalho da outra. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar que a gente vai ter muito o que contribuir, tenho certeza. Pois é, solamente ser 30 minutos, né? Porque teríamos papo aqui para muito mais. Secretária, sua passagem aqui era um pouco exatamente sobre isso, refletindo o que era a ação da secretaria, que estava se estruturando, e a influência dela na gestão atual, mas principalmente o quanto o próprio parlamento poderia, obviamente, fazer um entrelace em relação a isso. Eu a conheci no plenário discutindo temas relacionados à mulher numa audiência pública. E como a vereadora coloca nesse momento, essa parceria já resultou, por exemplo, em alguma ação também que pode já ser refletida na sociedade? Exatamente. Quando a vereadora Olívia Tenório, ela mencionou essa parceria que nasceu há um tempo atrás já, né? Quando eu percebi essa luta, essa resistência da vereadora, da resistência mesmo no fato de resistir, né, contra uma sociedade que ainda é muito machista, ainda é muito misógina e que a gente precisa ainda avançar muito políticas públicas para essas minorias que são maiorias, mulheres, pessoas com deficiências, idosos e afins. E aí nós nos aproximamos, né, esse desejo de mudar a sociedade, de transformar através de leis, através de execução dessas leis, né, tanto o legislativo quanto o executivo. Isso nos aproximou e aí já começamos a trabalhar muito em parceria. E eu sempre falo que mulheres, elas precisam andar de mãos dadas, né, desse jeitinho. Eu estou falando aqui, ela está aqui arrumando o meu cabelo. Então, é algo tão simples que nós precisamos de mulheres andando de mãos dadas, né? Mulheres, elas realmente intensificando esse projeto que é muito maior, que é um projeto de igualdade de gênero, de igualdade social e de levantar mais mulheres em espaços de poder. Então, começamos e aí foi quando realmente o trabalho se intensificou. A Olívia, ela criou várias leis, né, envolvendo não só a mulher, mas também a pessoa com deficiência, as pessoas idosas. Ela tem trabalhado muito nessa pauta que envolve as pessoas em vulnerabilidade social e aí casou perfeitamente com a secretaria, casou perfeitamente com o que a secretaria trabalha hoje e a gente começou a executar esses projetos de lei, essas leis que foram aprovadas e começamos
começou também a desenhar, a construir projetos em conjunto, tanto a minha equipe quanto a equipe dela, e eu digo que isso foi essencial para o nosso trabalho, isso foi essencial, na verdade, para as pessoas, né, que vivem em Maceió. A exemplo disso, temos o Aluguel Maria da Penha, que foi iniciativa dela aqui na casa, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, e aí nós conseguimos executar, já foram mais de 200 mulheres impactadas, que já receberam... 200 mulheres. De Maceió. Ao passo que a gente fica feliz por saber que a lei alcança, mas revela que há uma demanda de violência na cidade, né? A demanda é altíssima. Alagoas hoje configura aí um dos estados que mais violenta mulheres, um estado que mais abusa sexualmente de mulheres e que mais mata mulheres. Isso é um índice muito triste de se falar, mas é uma realidade que precisa ser dita, que para que mais políticas públicas elas sejam criadas, evidenciadas e efetivadas. E nós somos hoje uma das poucas capitais do Brasil que possui o Aluguel Maria da Penha e que ele realmente tem efetividade. Então, através de um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, que foi posto por uma mulher, que uma mulher ela brigou para que isso acontecesse, uma mulher também que conseguiu, eu falo, né, entrar com um projeto de lei é muito fácil, mas você conseguir que um projeto de lei ele passe, que ele tenha eficácia, que ele seja executado, você tem que ter muita articulação com o executivo. E em pouco É uma tempo, união. né? Essa articulação acabou sendo fundamental. Já que ela levantou a bola e coube a senhora formatar juridicamente, o que é o Aluguel Maria da Penha? Então, o que acontece? Muitas mulheres, quando a gente conversava, a gente identificava que muitas mulheres que estavam em situação de violência, que estavam em um lar com violência doméstica, tinham a vontade de sair, mais do que isso, tinham identificado que viviam aquilo, porque muitas nem percebem, infelizmente, que vivem essa violência. Então, muitas queriam sair, mas falavam, eu não saio porque eu não tenho para onde ir. Ou porque não tenho família, ou porque minha família não me aceita, mas não tenho para onde ir. E já ouvi essa frase, se fosse só eu sairia e ficava na rua. Mas eu tenho meus filhos, eu não vou colocar os meus filhos na rua. Eu prefiro aguentar essa violência. Então, identificando isso, a gente bolou, né, esse projeto para que a mulher que é vítima de alguma violência doméstica e tiver registrado o boletim de ocorrência, a gente consiga dar para ela um valor para que ela possa pagar o seu aluguel, por isso chamado, né, esse auxílio aluguel, que ela possa pagar esse aluguel e sair daquele lar de violência para evitar uma violência pior e, Deus me livre, mas acabar chegando em um feminicídio. O que acontece? Quando a gente começou com esse projeto de lei, a gente sabia que a burocracia era muito grande, mas no momento a Ana Paula já estava, na época não era secretaria, era coordenação de políticas públicas para mulheres, já era um gabinete especial, na verdade. Eu procurei a Ana e conversei com ela e falei, Ana, enquanto a gente está tramitando o projeto, vamos tentar formatar já como aconteceria na Prefeitura de Maceió para que a gente desse eficácia, que isso é algo que às vezes não acontece. Muitas pessoas estão preocupadas em correr com o papel e esquecem da prática. Então, enquanto a gente tramitava aqui na Câmara dos Vereadores com esse projeto, a secretária Ana Paula já começou a desenhar como seria isso dentro da Prefeitura de Maceió. E garantir previsão orçamentária, né? Porque Exatamente. gera um custo isso também. Exatamente. Né? Porque pelo número que ela me falou, é um número impressionante, né? Com certeza. E aluguel sempre depende da realidade de mercado também, né? É uma coisa agora flutuante, né? Exato. Então, antes mesmo de a gente conseguir sancionar a lei, antes mesmo, no caso, de se tornar lei efetiva em Maceió, como a gente já tinha conseguido fazer um bom desenho e ter tido uma boa articulação com o Executivo, a Prefeitura de Maceió começou a executar já o projeto. E aí, para poder criar um vínculo maior com a questão da violência doméstica, com a questão do boletim de ocorrência e até mesmo de ser mais fácil para as mulheres entenderem o que era aquilo, a gente apelidou carinhosamente o auxílio aluguel, né, que é o projeto que é a lei, no caso, para Aluguel Maria da Penha, para que as mulheres, de fato, identificassem que aquilo é para protegê-las. Ou seja, com essa articulação, com esse contato, a gente conseguiu, antes mesmo de se tornar lei, já colocar em prática. O que conseguiu fazer com que a gente, de maneira célere, acho que até de maneira recorde, né, a gente colocasse em prática uma política pública que iria acolher aquela mulher que estava em um momento difícil. Muito bom, gostei da ideia. E como a senhora falou que pelo menos 200 mulheres já foram impactadas de que forma? Impactadas, e aí eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, porque
quando a gente explicar e informar como funciona, é diferente de você saber na prática, de fato, como funciona. Ontem, às 11 horas da noite, eu recebi uma ligação de uma mãe, né, uma mulher que tinha sofrido violência e que estava com uma criancinha de 5 meses de idade. 5 meses. E que a criança também sofreu violência. Então, a criança foi violentada de 5 meses pelo cônjuge da mãe e a mãe também. Essa criança e essa mãe, elas foram resgatadas pela polícia ontem, estavam na central de flagrante, e aí a advogada que estava no caso já me procurou para que, a partir do momento que finalizasse o registro de boletim de ocorrência e a solicitação da medida protetiva na central de flagrantes, ela fosse conduzida ao abrigo municipal, que hoje nós temos um abrigo municipal que abriga mulheres vítimas de violência. E esse abrigo, ele é municipal, né, porque não existe abrigo estadual e nós recebemos mulheres do estado inteiro. E a partir do momento que ela foi conduzida, ela hoje está nesse abrigo sigiloso, totalmente sigiloso, para tanto guardar a sua vida quanto do seu filho, da sua filha. E nós já protocolamos o pedido de aluguel Maria da Penha. Por quê? O abrigo, ele é temporário. Essa mulher, ela não vai ficar num abrigo a vida inteira, né? Ela não vai ficar longe da sociedade a vida inteira. A prisão tem que ser para o agressor e não para a vítima. É o momento dela se reconstruir, o momento dela ficar em segurança, né, por um tempo. Só que, na maioria dos casos, essa mulher não tem para onde voltar, né? Ela não tem como se sustentar ainda. Na maioria dos casos, ela tinha uma dependência do seu parceiro, né? Infelizmente, ela tinha uma dependência não só emocional, mas também financeira. Então, ela não vai conseguir pagar uma moradia digna para viver com seus filhos em paz. Ela não vai conseguir comprar um imóvel naquele momento. E, muitas vezes, ela não tem uma família para voltar, ou ela não está se sentindo confortável em voltar para a casa da sua família. E aí nasceu, né, essa criação do aluguel Maria da Penha, que assim chamamos carinhosamente. Então, já foi protocolado e, a partir do momento, né, dentro de no máximo 30 dias, já conseguimos fazer essa autorização. Ela já procurou um imóvel, ela vai para um lugar que ela se sinta de fato confortável, de fato em segurança. A própria vítima, ela faz essa escolha do lugar e do local que ela quer estar, até para ser um local distante do seu parceiro, para que ela tenha uma segurança maior e na maioria dos casos, na maioria não, em todos os casos, ela está com medida protetiva, porque é mais uma segurança para que o parceiro não chegue a se aproximar dela, né, e nem dos filhos, pelo menos por um tempo que seja o suficiente, determinado por lei. O auxílio aluguel Maria da Penha, ele é válido por 6 meses, mas pode ser prorrogado por mais 6 meses e automaticamente nós já escrevemos a mulher em outro projeto, que é a Habitação da Penha. Então, hoje, no aluguel Maria da Penha, nós já tivemos mais de 200 mulheres contempladas que conseguiram realmente sair do ciclo da violência. Porque eu sempre falo, é muito importante, a gente sempre fala, né, Olívia? É muito importante as ações de prevenção. E é muito importante a denúncia. Mas o que é essencial e determinante para a mulher ela continuar em liberdade plena é o pós-denúncia. É como ela vai ser acolhida. Essa palavra acolhida ou acolhimento, né, que é o exercício da acolhida, eu acho que eu vivenciei aqui nessa experiência do trabalho na Câmara de maneira muito efetiva, né? E aí eu quero fazer já a provocação. E aí, vereadora, é um divisor de águas para a vida dessas mulheres e também na sua atividade política, porque a gente está falando de alguém que sai de um ciclo que poderia levá-la à morte, né? Com certeza. E agora a gente está falando de um ciclo que vai levá-la para uma nova vida. Marcos, quando a gente pensa muito nisso, eu admito para você que no meu primeiro ano aqui na Câmara, quando eu entrei, eu fiquei um pouco frustrada, na verdade, um pouco triste, porque a gente entra pensando, agora que eu estou em um cargo que vou mexer com as leis, com as políticas públicas, eu vou mudar Maceió da noite para o dia. E eu acredito que todo mundo que entrou aqui no primeiro dia pensava isso. Eu me lembro que você queria fazer quase uma reforma constitucional, né? Eu queria mudar o mundo, enquanto vereadora. Eu começava a falar e, às vezes, eram coisas que fugiam da minha alçada, mas eu não entendia, por mais que entendesse de lei. A gente não entendia na prática, né, que aquilo que a gente queria, a gente não podia. E eu comecei a trabalhar isso comigo no sentido de, eu posso não conseguir mudar o mundo ainda, mas a gente precisa plantar a semente.
Porque quando a gente muda a vida de uma pessoa, isso acaba se espalhando para outras pessoas. Pois é. No entorno dela, da família, aquela criança que está perto dela, que vai ter uma realidade diferente, começa a mudar tudo. Então, quando passa a questão da frustração, a gente começa a entender que a gente precisa fazer políticas públicas pensando em toda uma cidade, pensando em todo um estado, um Brasil, obviamente, mas que a partir do momento que a gente consegue impactar a vida de uma pessoa, a gente está fazendo o trabalho certo. Mudou demais. Porque não é um número, é uma vida. E a gente sabe que é o bem mais precioso que a gente tem. Com então, certeza. a gente conseguiu transformar aquela frustração em a necessidade de chegar em algo prático. Então, quando eu escuto histórias de mulheres que falam através desse aluguel social ou através do Banco da Mulher Empreendedora, por exemplo, eu mudei minha vida, eu mudei a minha realidade, eu sei que a gente está no caminho certo. Claro que a gente sempre quer mais, mas isso impacta também na vontade de continuar fazendo mais. Claro. Em relação ao acolhimento, a gente acaba sendo algo que é mais visto, porque depois de acontecido, os holofotes vão para aquela pessoa. Claro. E a gente trabalha muito com acolhimento, com o aluguel Maria da Penha, com também uma lei que também foi aqui da Câmara, mas que a Prefeitura colocou em prática, que é a habitação da Penha, que é aquela mulher também que sofreu violência. Foi a proposta da vereadora Silvânia, essa? Silvana Isso. Barbosa, Porque isso tem a exatamente. ver muito com o perfil da bancada feminina, Tem. né? Essa proposta, que virou lei e a Prefeitura colocou em prática, e quero parabenizar também o trabalho da secretária Ana Paula, porque eu vi as discussões para colocar essa lei em prática, como mencionamos, né? Uma coisa é o papel, outra coisa é estar na rua. A mulher também que sofreu violência tem prioridade, que nas entregas habitacionais ela tem a prioridade para ganhar a sua moradia. Eu acredito que eu acompanhei algumas entregas onde as primeiras que recebem as chaves são as mulheres, né? Exato. Inclusive teve aqui um ministro, ainda na época da gestão do presidente Bolsonaro, que a mulher chorou tanto que acho que quase toda a mesa de honra lá também se emocionou pelo nível de agradecimento que ela tinha por estar ganhando uma casa. Né? Inclusive, a gente tem, como eu sempre falo, né, eu gosto de trazer os casos. A gente tem uma mulher, e eu não posso revelar o nome, mas ela foi uma mulher que é um exemplo. Cuidado para não revelar o nome, porque eu sei que você está ali com um caso muito evidente, né? Não pode, mas tem que preservar. Ela é um exemplo de todas as políticas, que a Olívia já acabou de mencionar algumas, mas ela foi uma vítima de violência, né, tanto física, psicológica, moral, e que ela participou de todos os pós que nós criamos em conjunto. Pode falar. Como ela foi atendida pela Casa da Mulher Alagoana, onde é um parceiro, nós somos parceiros da Casa da Mulher Alagoana, né? Nós temos servidores que hoje estão lá para acolher aquela mulher que chega vítima de violência. Ela conseguiu o aluguel Maria da Penha, ela conseguiu ser contemplada com a habitação, né? Também por ser vítima de violência, ela conseguiu participar do programa Emprega Mulher, ela passou por uma capacitação, onde é um programa, né, Olívia, que nós priorizamos mulheres vítimas de violência. Deixa eu até te atrapalhar um segundinho. Era o que eu ia falar. O acolhimento acaba sendo mais forte na hora de ver, mas a gente não deixou de trabalhar, que eu acho que, não vou falar até mais importante, porque é sempre essencial você acolher quem está sofrendo, mas tão importante quanto é evitar que essa mulher sofra essa violência. E como que a gente evita? É quando a gente empodera essa mulher. Exato. Quando a gente ensina para essa mulher o que ela pode e o que ela não pode. Quando a gente ensina para essa mulher que o mundo tem espaço para ela, muitas vezes a gente evita que essa mulher entre nesse lar de violência, né? E por que eu estou falando isso? A Ana vai explicar melhor esses projetos, mas como que a gente trabalha com a prevenção? A gente tem que dar para essa mulher uma oportunidade de ser alguém, de ser vista, alguém que ocupe um lugar representativo, alguém que tenha um ambiente de trabalho, alguém que tenha o financeiro para começar o seu negócio, se for o caso, alguém que tenha capacitação para ingressar no mercado de trabalho sendo parte de uma empresa, uma mulher que conheça os seus direitos, que saiba falar, aqui você não toca nisso, não te denuncio, mas tudo isso é um processo. Então, ao mesmo tempo que a gente acolhe essas mulheres com alguns projetos, como a Casa Mulher Lagoana, como o Aluguel Maria da Penha, como a Habitação da Penha, como um projeto meu que eu quero falar daqui a pouco, porque acho essencial também, mas a gente também empodera essas mulheres com rodas de conversa, quando a gente levanta para poder falar sobre dignidade menstrual, também está empoderando a mulher, porque ela vai entender que ela pode falar sobre o que é a especificação da mulher, quando a gente fala para ela, você agora vai ser capacitada para ter o seu emprego, você agora vai receber o seu dinheiro com o Banco da
mulher empreendedora para montar o seu negócio, quando a gente empodera toda a vida dessa mulher, a gente evita que essa mulher entre também em um caso de violência, a gente evita que essa mulher precise passar pelo acolhimento. E aí a Ana vai poder explicar melhor, mas porque eu fiz questão de especificar isso. Muitas pessoas falam, mas vereadora, não foi uma lei de sua autoria o Emprega Mulher, porque alguns projetos não podem ser leis pelo legislativo. Porque geram custos, né? As pessoas têm que entender isso, né? Toda vez que uma matéria precisa de dotação orçamentária, mesmo que a ideia tenha sido discutida a partir do parlamento, é o executivo quem tem que formatar, porque é ele quem vai... Precisa ser um decreto do executivo para que ele entenda toda a parte orçamentária e também a nossa Constituição fala, isso o vereador pode fazer, isso só o prefeito. Então, tiveram muitas ideias que a gente teve através da nossa vivência em conversas com mulheres, que eu não pude fazer a lei, mas que de imediato a gente procurou a prefeitura e foi feito pela prefeitura, pelo prefeito JHC, que tem uma sensibilidade gigantesca na causa, pela secretária Ana Paula, que além de ser muito capaz de ter a técnica para escrever, para montar o projeto, também tem essa sensibilidade de querer estar à frente, de se doar para fazer. E ela vai explicar um pouco melhor sobre esses projetos, mas eu queria explicar por que ambos são essenciais. Algumas leis eu não posso fazer, mas eu posso ajudar na hora de juntar essas pessoas, na hora de aprovar aqui na Câmara, quando chega o decreto, para que a gente, de fato, consiga chegar no contexto geral dessa mulher, não apenas no pós, mas principalmente no antes, para que ela sequer tenha essa mácula na vida dela. E aí, eu queria que a Ana explicasse dos projetos que a gente faz hoje, e quando eu falo a gente, Maceió, que Maceió oferta hoje para as mulheres, tanto, obviamente, para quem já sofreu a violência, mas também pensando em que não sofra mais nenhum tipo de violência, né, secretária? Exatamente. Eu fico até um pouco emocionada quando ela fala, porque como seria incrível, né, que todo o legislativo por completo, 100%, pensasse dessa forma, deixasse até, às vezes, né, um pouco o ego de ambos os lados, um pouco de lado. Da disputa política, e a disputa política, entender que você não está fazendo oposição à cidade, você precisa fazer, está do lado da vida, né? Exatamente, não é oposição à cidade, não é oposição aos anseios das pessoas, do povo, do que o povo precisa. Verdade. E nós precisamos, sim, de um legislativo e executivo atuantes, andando em mãos dadas, porque fez toda a diferença. E essa relação que hoje nós construímos, né, a vereadora Olívia, a Secretaria da Mulher, da Pessoa com Deficiência, enfim, foi fundamental para que nós conseguíssemos avançar nas políticas públicas. Hoje, Maceió é uma das capitais do Brasil que mais possuem políticas públicas que são assertivas e eficazes para pessoas em vulnerabilidade social. E isso se dá muito por conta dessa parceria, por conta dessa articulação e principalmente, né, nosso prefeito, que tem essa sensibilidade muito grande, e ele se abre mesmo, ele quer fazer, e ele aceita quando os projetos são levados, quando são apresentados. E, enfim, então, essa mulher, ela foi, aqui eu estava, né, comentando, ela foi um exemplo de uma mulher que ela se levantou e ela mudou a sua vida por conta de políticas públicas. Ela se capacitou através do programa Emprega Mulher, que também foi um desenho nosso, né? Ela inclusive, ela decidiu empreender por conta da capacitação. Ela fez uma capacitação em gastronomia, ela pensou em empreender, e aí ela começou a trabalhar, e foi quando surgiu o Banco da Mulher Empreendedora, e aí nós trazemos mais uma mulher que é extremamente atuante, que é a Marina Cândia, né, idealizadora do Banco da Mulher, e foi fantástica essa ideia, porque a gente pegou uma mulher, a exemplo de mais de 800 mulheres que foram beneficiadas, a exemplo dessa vítima de violência doméstica, e que ela já estava saindo do ciclo devido a políticas públicas, só que teve uma receita do bolo. Ela precisava se empoderar como mulher, acreditar no potencial que sempre existiu nela, mas que ela não sabia. E que em algum momento da sua vida foi retirado por conta de um relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, ele faz isso, né? Enterra os sonhos, né? Ele enterra os sonhos. Mais do que isso, ele enterra a nossa autoestima. Exatamente. Ele faz a gente pensar que não é capaz de nada. E aí a gente conseguiu, através dessas políticas, reconstruir a autoestima dessa mulher e de tantas mulheres, reconstruir... Gente, eu me arrepio. Porque a gente reconstruiu os sonhos. Ela voltou a sonhar. E ela hoje empreende. Ela participou das Feiras da Mulher Empreendedora, que também foi um desenho que a gente fez e a gente conseguiu tirar do papel. Milhares de mulheres empreendedoras. Agora foram 100 mulheres, mais
mais de 100 mulheres empreendedoras durante uma semana que apresentaram suas histórias de vida, seus produtos. Era uma daquelas personagens. Ela era uma daquelas personagens. Então eu passei por ela e não sei quem E você não sabia a história dela. E aí foi uma história incrível. E eu Era quero uma até delas. pedir licença, te atrapalhando de novo, Não, Ana. pode. Mas é porque essa mulher, vou chamar ela de Olívia, tá? Para não falar o isso nome é errado, eu vou Olívia. chamar Toda pelo meu vez você nome. fala Olívia para generalizar. Exato. Dona Olívia, quando a gente conheceu ela, você via uma mulher triste. Ela estava com um aspecto de... como se já fosse 20 anos mais velha do que de fato ela é. Sim. Um aspecto de mulher que falava, não, eu não tenho mais o que fazer. Só quero que vocês consigam ajudar meus filhos, porque eu não tenho mais salvação. E quando a gente começou a trabalhar com ela, quando a gente acolheu ela, quando a gente conseguiu colocar ela para se capacitar, depois de ela ter esse ofício com a gastronomia, a gente conseguiu, através do Banco da Mulher Empreendedora, dar o dinheiro para... Eu quero especificar isso, a gente deu o dinheiro, não é empréstimo. É. A gente chama de banco para um poder crédito realmente social. ter um nome fantasia, né, que chame a atenção, mas é um crédito social. A gente deu o dinheiro para ela investir no próprio negócio. Você encontra com ela hoje, o sorriso dela é de uma orelha a outra. Você vê uma mulher 50 anos mais jovem do que a mulher que a gente conheceu. Você vê uma mulher que está ali numa felicidade que te faz acreditar que você também é capaz de fazer aquilo. E aqui eu queria até falar, você comentou de Marina Cândia. Marina diz que é muito a idealizadora do projeto. Mas eu acho que esse nome é pouco. Porque ela não apenas idealizou. Quem idealiza, monta o projeto, o desenho está ali. Ela fez muito mais do que isso. E eu quero até deixar registrado não apenas os parabéns, mas o agradecimento à Marina. Porque as mulheres, quando conhecem a Marina, não olham apenas uma primeira-dama, olham uma mulher empreendedora. Uma mulher que, em um mundo machista, falou, vou empreender. O meu pai trabalha com gado, mas eu quero trabalhar com moda. Eu não preciso seguir os passos dele, eu posso fazer o que eu quiser. E ela decidiu empreender, criou a moda dela, criou a loja dela, ela que era a diretora criativa. Então, ela não apenas idealizou um projeto, um crédito social para mulheres, ela palestra para essas mulheres. Ela conta para essas mulheres a história dela e ajuda a capacitar mais uma vez essas mulheres para que elas saibam o tanto que elas são capazes, o tanto que elas podem e se colocam à disposição, inclusive, para divulgar o negócio dessas mulheres. Exatamente. E a gente sabe o tanto que essa divulgação é difícil. O tanto que, às vezes, só a divulgação já ajuda o negócio a crescer. Muito. Então, eu quero deixar isso claro, porque quando a gente pensa idealizadora, pensa uma pessoa que desenhou o projeto, mas ela participa de todas as etapas. É parte integrante, né? Porque eu quero deixar isso claro. Porque Marinha, ela não ensina apenas para essas mulheres, mas ela ensina para a gente também o tanto que é importante uma mulher ajudar outra mulher. Porque quando as mulheres, de fato, se unem, a sororidade, que por muito tempo foi uma palavra até pejorativa, quando a gente falava, já olhava, ai meu Deus, lá vem a feminista chata. Não, gente, a sororidade é isso. É quando, na prática, de fato, uma mulher decide ajudar outra mulher sem ego, sem vaidade. Pois a é. gente vê isso acontecendo, a gente percebeu o tanto que isso mudou a vida de outras mulheres. Eu aprendi essa história também, né? Quando uma mulher se empodera, puxa outras, né? Mulheres É a lógica, levantam acho que foi numa mulheres. fala sua em algum momento. E eu posso dizer que hoje eu sou empoderada, porque essas mulheres Uma todas mulher me puxa levantaram outra. e me empoderaram. Porque eu não era tão empoderada quando eu iniciei. E eu descobri Você no iniciou, processo. você não era, né? Eu não era. Eu achei que Aí era, o mas eu não prefeito era. botou você na coordenação, estruturou uma secretaria, hoje tem mais empoderada. É bom lembrar isso, que não tínhamos uma secretaria com foco para as mulheres, né? E hoje não só mulheres, mas também... Foi a primeira Secretaria da Mulher da cidade de Maceió, da nossa capital. Então eu ainda Já fez eu tenho história. muita honra em ter sido a primeira secretária, Já fez né? história, né? Não fiz história. Ah, está As fazendo. mulheres fizeram As mulheres- história, porque eu tudo não bem, fiz tudo bem. sozinha. O coletivo é melhor, né? O coletivo é melhor. Coisa de homem isso. Ó, pessoal, eu sabia que o tempo ia ser muito curto. Você acredita que voou meia hora nessa história? Não acredito. Acredite. Já? Mas eu vou relatar aqui qual era o nosso recorte para a entrevista de hoje. Posso atrapalhar um segundo? Pode falar. Eu sei que já estouramos o prazo, mas eu prometi que ia falar sobre um projeto de acolhimento que eu não tinha falado. Diga lá. Muitas mulheres, quando sofrem violência, elas acabam sendo vítimas inúmeras vezes por ter que reviver a mesma história em ambientes que não são acolhedores, como a delegacia, ir para o IML para fazer o corpo de delito. Enfim, tem que reviver muitas vezes a história. E, como cereja do bolo para esse acolhimento, a gente fez um projeto de lei que já foi aprovado, já conversamos com o prefeito, ele deu aval para ser sancionado, então acredito que, quando essa entrevista estiver ao ar, já teremos essa lei, mas que toda mulher, consequentemente, criança e adolescente, né, que sofrer violência doméstica,
vai poder fazer o exame de corpo de delito em qualquer hospital aqui no município de Maceió. Não precisa mais ir para aquelas salas geladas sem acolhimento do IML. Nesses casos de violência doméstica, vão poder ir para um hospital e ter o seu laudo sendo justo, sendo juridicamente válido para esses tipos de processo, para tentar acolher um pouco mais essas mulheres. A exemplo do que vai acontecer hoje, do caso que eu falei logo no início, essa mãe e o bebê também vai passar para um exame de corpo de delito hoje, mas ele vai lá para o ML, e a gente sabe que não tem humanização. A partir do momento que essa lei ela começar a ser executada, esse bebê que hoje vai para o ML, com 5 meses, ele vai para um hospital humanizado, com uma sala específica e recebido com uma equipe, de fato, capacitada e multidisciplinar, para que essa criança ela não passe por nenhum trauma. Essa lei é fantástica, Olivia. E eu sempre digo, a união de mulheres, elas mudam o mundo. E não existe uma sociedade igualitária e justa sem pensar e sem efetivar políticas para as mulheres. E vocês têm uma coisa que eu vou falar para o final aqui, mas deixa eu fazer o recorte do que seria a entrevista aqui da vereadora Olivia. Torna obrigatória a disponibilização de fraldário nos centros de saúde. As mulheres não dispõem isso e passam por aquele constrangimento, às vezes com a criança, chamando a atenção ali. Então, lei também aqui da vereadora. Programa Municipal de Educação Empreendedora na rede municipal. Talvez a gente vai ver crianças, né, se tornando mulheres, já com essa perspectiva de empreender. Dispõe também sobre a prestação de serviços de psicologia e assistência social também na rede pública municipal. O aluguel Maria, que a gente falou aluguel social, mas que foi nomeado aluguel Maria da Penha, já bastante colocado aqui. Também outra lei que determina a obrigatoriedade de 5%, essa eu gostei, hein, das perguntas nos concursos públicos municipais serem sobre a cidade de Maceió, porque às vezes os institutos, gente, né? Os institutos vêm de fora, enfim, fazem coisas fora da realidade. E uma lei que também é fruto dessa parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, que também tem um alcance social para pessoas com deficiência, que é dispor sobre a substituição dos sinais sonoros, aquelas cigarras, né, nas escolas, nos estabelecimentos públicos e também do município privados, por conta das crianças que sofrem do TEA, que é o transtorno do espectro autista, outro tema que eu vi crescer muito nesses últimos anos aqui na Câmara Municipal de Maceió. Como a gente está chegando ao final, queria agradecer a secretária Ana Paula, obviamente que está aí nesse momento fazendo história, né, como ela bem coloca, junto com as mulheres. Veio de vermelho, sem saber que vinha dar essa entrevista. A Olivia veio de azul. A junção das duas são as cores da bandeira de Alagoas, né? Quem sabe essas ideias um dia possam avançar mais também para o Estado. E agradecer à vereadora Olivia, que naturalmente vem aqui mais uma vez nessa terceira temporada. Tive a chance de entrevistá-la como mãe, aqui grávida, né? Hoje a filha já quebra o celular, já quebra o óculos, enfim. É o terror. Que bom que é uma criança saudável. E dizer que, obviamente, quando a gente traz esse debate para a sociedade a partir do que é o universo feminino, é porque toda a sociedade vive e discute também essa realidade. Então, elas estão fazendo esse momento presente se tornar história a partir de agora. A gente vai com o nosso trabalho de mídia até junho, porque esse ano é um ano eleitoral. E a legislação é muito cruel nesse sentido e, obviamente, temos que respeitar os prazos. Pode ser que a gente não volte a se encontrar. Já falei da vereadora, do quanto aprendi aqui com ela e outras mulheres sobre as pautas femininas, mesmo sendo jornalista, mas eu acho que o bom profissional aprende todos os dias. É o que nós estamos nos propondo. E aprendi também com a secretária Ana Paula, queria agradecer a sua presença, estou um pouco nervoso, não vou chorar, apesar de ser um chorão de natureza, sou criado por mãe, né? Minha mãe foi pai e mãe, perdi o pai muito cedo, e sei o que isso representa, porque vi o empoderamento da minha mãe. E se ela não se empoderasse, eu não estaria aqui, Sim. porque ela não acreditaria em mim na minha formação, como jornalista, enfim. Eu não fui um bom aluno, não é? Perdi alguns anos da vida e só quem acreditava em mim era ela. Né? A maioria dos filhos são criados e cuidados pelas mães, né? E ainda tem esse detalhe. Tem, né? Ainda um grande índice de pais que não resistam ou que resistam e eles não criam. Outra realidade. E abandonam. Né? E tem um projeto que é nacional, que nasceu aqui de uma mulher, que é a juíza, Exatamente, né? Ana Florinda, doutora Ana Florinda, uma mulher o nome dela espetacular, é incrível. Ana Florinda. Nós temos mulheres incríveis, né? Vamos
vamos enaltecê-las. Por isso que tem o Parque da Mulher lá na Jatiuca, que também foi uma obra da atual gestão. Sim. Só falando, para você que não lembrou aqui, mas Marina Cândia é a primeira-dama do município de Maceió. Talvez tenha sido ela que também tenha ajudado, antes da Ana Paula, antes da Olívia, a fazer o prefeito, né, compreender, entre outras coisas, o universo da realidade feminina, porque ele se tornou pai, e quando a gente se torna pai, a gente muda. E eu preciso fazer uma ressalva aqui. É muito rápido. A Marina, ela tem um olhar muito assertivo, ela tem um olhar muito humano, né? E ela age muito com o coração. E eu digo que a Marina, ela me olhou e ela disse, você. E ela foi uma das primeiras mulheres que... Para lhe dar oportunidade como secretária? Sim. E ela foi uma das primeiras mulheres que não só me empoderaram, mas acreditaram no meu potencial. E ela não acreditou só no meu, ela acreditou no de milhares de mulheres de Maceió. E aqui eu quero deixar o meu carinho especial, o meu beijo especial para a Marina Cândia, que é uma mulher incrível. Que ela não é só enorme, linda, maravilhosa, aquela mulher linda, mas ela tem um coração enorme. Aquele senso feminino, né? Aquele sétimo sentido lá que a mulher tem. Exatamente. Então, isso foi o Câmara em Debate, né? Essa proposta de a gente levar esse tema ainda em março para você que acompanha a nossa programação. Agradecer a sua audiência, pedir para que você compartilhe esse programa para que mais pessoas, em especial as mulheres, conheçam um pouco da realidade do trabalho aqui na Câmara Municipal do Maceió. Até uma próxima oportunidade.